Fala, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz da gente estar aqui mais um dia compartilhando essas devocionais. Estou feliz de a gente estar aqui mais um dia junto, vivendo isso em família. Então, você que está chegando aqui agora, se você é novo, não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, me deixa saber, depois de você assistir esse vídeo aqui, deixe seus comentários, aquilo que Deus falou com você, aquilo que, enfim, talvez você não entendeu muito bem, me deixa saber para a gente crescer junto. E não esquece, compartilha com o maior número de pessoas possíveis para a gente fazer essa mensagem chegar a outras pessoas também, tá bom? Vamos lá? Abre comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 23 hoje, se eu não me engano, versículo 22. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 22. Diz assim: O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho que estava morto voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O filho mais velho se irou e não quis entrar. Olha que interessante. A gente vai ver um pai celebrando a volta de um filho e o filho mais velho revoltado, irado, porque o pai estava celebrando a vida desse filho. E é interessante porque os versículos depois, o filho vai dizer o seguinte, olha que interessante. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. Sabe, se a gente tem um irmão mais novo que saiu de casa para poder atender as suas necessidades e parou completamente longe do pai, a gente tem um irmão mais velho que ficou dentro de casa, mas ficou por causa dos seus interesses. A resposta dele, a fala dele é: eu estou esse tempo todo trabalhando como um escravo. Percebe? O pai não o via como escravo, mas ele se via como escravo. Ele fala: olha, eu tô aqui obedecendo às suas ordens. Ele não se vê como alguém que estava preocupado em aprender do pai, mas como um escravo que obedecia às ordens do seu dono. A gente corre esse risco a todo instante de, apesar de filhos, nos comportarmos como escravos. Ao invés de ouvirmos a voz do nosso pai e nos alegrarmos, a gente quer servir a ele como alguém que tem direito de receber alguma coisa em troca. Então, por exemplo, a gente faz uma boa ação para alguém, a gente ajuda uma família, a gente dá dinheiro para alguém necessitado, a gente ajuda um projeto social. E aí, depois disso, a gente tem talvez a nossa conta de luz cortada, a gente tem uma dívida que a gente precisou fazer e não tinha como pagar, e a gente começa a questionar Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Eu tô fazendo tudo certinho, eu estou dando dízimo em dia, eu estou ajudando pessoas, eu estou fazendo a minha parte. Por que isso de ruim chegou à minha casa? Eu não sei você, mas eu já me perguntei isso várias vezes com Deus. Deus, por que parece que quanto mais eu quero fazer certo com o Senhor, mais a minha vida está errado? Deus, eu acho que você não me ama. Foi exatamente isso que o irmão mais velho fez. Quantas vezes Deus não compartilha com a gente as alegrias que Ele tem, as direções que Ele tem,
aquilo que Ele espera da gente, aquilo que Ele quer formar na gente. E a gente não se rebela contra Ele. Ah, Deus, mas por quê? Por que só eu só? Por que só eu que tenho que sempre perdoar? Por que só eu que tenho que sempre dar? Por que só eu que o tempo inteiro tenho que abrir mão? Por que ninguém abre mão? Por que ninguém da minha família me ama? Por que eu nunca recebo amor de ninguém? Por que ninguém me respeita? Foi isso que o irmão mais velho fez. Sabe, se a gente não tomar cuidado, a gente pode estar na casa do nosso pai. A gente pode estar sentado à mesa do nosso pai. E ainda assim, se vê como escravo que tem direito de ter as suas necessidades sendo assistidas. Sabe, a gente pode se comportar como um escravo, que porque faz, merece um pagamento, que porque faz, merece o seu salário, que porque faz, merece. Isso é um pensamento de escravo. O pensamento de filho, ele tem alegria em poder ouvir do pai e falar: uau, o meu pai me confiou a tarefa de ser sempre aquele que perdoa. O meu pai me confiou de ter a tarefa daquele que sempre traz a paz nos lugares onde eu estou. O meu pai me confiou o direito de poder representá-lo, e quando alguém olhar para mim, vai poder olhar e ver o meu pai. Quando alguém ouvir a minha voz no meio de uma mesa, vai saber que essa é a voz do meu pai. Jesus o tempo inteiro falava isso: olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a do meu pai. Vocês, quando quiserem ver o pai, vocês podem me ver e vocês vão estar vendo o pai. Sabe, a gente tem o privilégio de poder ser chamado filho de Deus. E a gente tem que tomar cuidado para não cair na armadilha de simplesmente se relacionar com Deus por interesse de ter as nossas vontades sendo feitas. Não é para isso que Deus nos chamou. Não é para esse lugar que um filho caminha. Um filho caminha pela alegria de poder ouvir do seu pai, de ser orientado pelo seu pai e de poder representar o seu pai. E não para poder ter os seus interesses sendo satisfeitos e o pai sendo o provedor daquilo que ele não pode produzir, daquilo que ele sozinho não tem capacidade de fazer. Eu sozinho eu não tenho capacidade de ser o marido que a minha esposa precisa. Eu sozinho não tenho capacidade de ser o amigo que os meus amigos precisam. Mas eu tenho o privilégio de poder ser para minha esposa uma representação do próprio Deus na terra. Eu tenho o privilégio de ser para os meus amigos a representação de Deus na terra. E entenda uma coisa: você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para ser representante do seu pai. Você foi chamado para poder responder em nome dele. E o que mais vai te roubar essa alegria vão ser os seus interesses. Sabe, se eu te perguntar a respeito das suas últimas 5 orações, elas foram pela alegria de ser filho de Deus ou para ter os seus interesses atendidos? Se eu te perguntar a respeito das suas últimas 5 campanhas de oração que você fez na sua casa, ou propósito de oração, se eu te perguntar sobre os 5 últimos jejuns que você fez, foi porque você tinha algum interesse em receber alguma coisa? Ou você fez porque você tinha a alegria de poder ser chamado filho de Deus e de representar Ele aqui na terra? Irmão, não caia nessa armadilha de Satanás de falar para mim e para você que os nossos interesses precisam ser atendidos. Foi assim que ele tentou Jesus no deserto. Ele tenta Jesus no deserto falando: olha, se você verdadeiramente é filho de Deus, então você precisa ter os seus interesses assistidos. Se joga, transforma pão, me adora. Se você tiver os seus interesses sendo assistidos, você não precisa passar pela cruz.
você pode ser poupado, você pode ser mais rápido, você pode chegar mais, você pode cumprir logo, mais rápido possível, aquilo que você tem para fazer aqui. Não abra mão de ter que passar pela cruz. Não abra mão de ter que negar a si mesmo. Não abra mão de ter que ser aquele que é o primeiro a servir e o último a ser servido. Não abra mão, porque foi isso que Jesus veio fazer e veio nos ensinar. Nós somos filhos de Deus. Não servimos a Ele por interesse. Nós servimos pela alegria de poder ouvir a voz do nosso Pai e representarmos o nosso Pai. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!